Vamos supor que o sujeito lá no vestibular, o examinador, ele te fala o seguinte: olha, a função é essa, a função composta é essa. Ele te dá a função composta. E ele fala: eu quero a função. Putz, quer dizer, o que acontece? Ele vai inverter, entendeu? O que eu estou cobrando de vocês, presta atenção, o que eu cobrei de vocês até agora é a função composta. Qual que é a função composta? Dada a função x, a função z, monte a função composta. Aí você monta. E chega no vestibular, ele fala: não, sujeito, função composta é essa. Qual que era a função? Ele vai te travar. Ele vai te travar. Existem duas metodologias diferentes. Não se pode ser tratado da mesma forma, tá? Eu vou apresentá-los, tá? Num vídeo, eu estou dando apenas um exemplo de cada um, tá? Um vídeo no YouTube, eu vou mandar para vocês daqui a pouquinho lá no meu canal, que ele dá uma reforçada. O objetivo é reforçar, é ajudar o aluno, tá? Então, nós temos dois casos. Então, vamos colocar como caso 1, tá? A letra tá legal aqui, hein? A letra parece que tá pequena. Não sei se no... aqui, ó. Acho que deve estar legal lá no celular. Precisa ver como é que vai aparecer, né? Tem gente que tem celular, é complicado. Caso 1. Quando queremos saber a função de dentro. Tá? Então, existe dois... Nossa. Ele apareceu sem querer. Foi a função de dentro, tá? Então, vamos colocar lá. Dado a função, mais ou menos assim, como vai estar pedindo. Não é com essas palavras, né? Mas depois eu mostro para vocês um exercício de vestibular, como é que se pede, tá? Como é que o examinador pede, tá? Que é uma... Assim, no básico é isso, tá? Ele vai pedir isso. A gente vai facilitar um pouco e direto ao assunto para trabalhar a função. Mas eu apresento como é escrito, um pouco mais elaborado, tal, de forma que é a mesma coisa. Então, você vai ter facilidade com isso. Dada a função composta, então ele já vai falar a função composta. Eu vou usar o equation para ficar já legal, para a hora que eu copiar, uma vez só inserido, já está inserido. Função. Vamos colocar aqui um exemplo, tá? Que exemplo que eu posso dar? Função de dentro, se a função é de dentro, tá. G de x, apenas um exemplo. Eu vou procurar colocar o primeiro exemplo como eu coloquei no vídeo, tá? Então, eu anotei o exemplo do vídeo e nós vamos resolver aqui junto. Aí depois eu vou colocar um outro exemplo que eu achei um pouco mais fácil. Aí depois que você grava o vídeo, você percebe que tem formas mais simples, né? Deixa eu copiar isso aqui. Ctrl C. Dada a função composta essa e a função a g de x, espera aí, 2 minutos. G de x, eu vou ter que apagar isso aqui. O ruim é do equation aqui, ele é mais burocrático, né? Ele é mais chatinho, mas o equation ele é muito bom. Né? Ele é mais devagar também, né? Tá. Beleza. Procure a função, ou ache a função, né? Não sei se procure é o correto, tá? Vamos colocar ache. Ache a função f de x, tá? Uma questão dessa termina com 2 pontos, se não me engano, tá? Normalmente, né? Bom, desculpem se tiver algum erro de português, tá? Depois a gente corrige, mas não é bem um foco, tá? Então vamos lá, pessoal. Então vamos lá. Então, a primeiro caso, presta bem atenção, quando você quer saber a função o quê? De dentro. Como assim, professor? Vamos lá. O f de x é a função de dentro, tá? É f de x que eu quero saber. Tudo bem, pessoal? Então, eu quero saber a função de dentro. Eu vou utilizar uma forma de se fazer, tá? Professor, você decorou? Não é que eu decorei. Eu uso na lógica, né? Mas é de tanto trabalhar. Mas como eu vou apresentar para você, a gente vai trabalhar isso aí,
eu vou falar o passo a passo, você vai aprender a mecanização, aí você vai pegando a lógica. Ah, tá, isso aqui. Aí você vai andando sozinho, entendeu? Então, o aprendizado aí, passo a passo, para facilitar, para dinamizar a forma de aprendizado, né? Eu acredito que ajuda bastante, né? Bom, isso eu acredito, tá? Bom, então o que ele quer saber? Ele quer saber a GF de X. Tá, primeiro passo é substituir, né? O que acontece, pessoal? Existe uma lógica, tá? Por exemplo, quando ele tem a G de X, pessoal, só relembrando, você vai ver que não tem muita, não é uma coisa de 7 cabeças, tá? Vou colocar as duas funções para falar. Não é uma coisa de 7 cabeças. O que acontece? Ele deu a G de X. Quando você queria encontrar a função composta, o que você fazia? No lugar do X, você colocava a F de X. Tudo bem? Estão lembrado, pessoal? Tudo bem? Então, você jogava a F de X lá dentro, né? Não era isso que você fazia? Tenta lembrar um pouquinho, né? Nas nossas aulas. A gente substituía o X pela F de X ou pelo parênteses, né? O que você fazia? Ó, olhando, por exemplo, a G de X, eu quero a GF de X. Então, eu colocava assim, ó, e eu deixava um espaço nos parênteses. Estão lembrado, pessoal? Se eu não estou enganado, lembra disso aqui, pessoal? Tudo bem? Tá? E aí eu colocava a função lá dentro. Tá. Nesse caso, o que eu vou fazer a mesma coisa, pessoal, presta atenção, fazer a mesma coisa, né? Então, a GF de X, que tem a F de X lá dentro, ao invés de eu colocar a função, porque eu não tenho a função, eu não tenho essa função, tá? Eu vou deixar ticado F de X. F de X. Bom, o que acontece? Essa F de X eu não tenho. Não tem essa F de X, eu não tenho possibilidade de ter. É isso que ele quer que eu encontre, tá? Então, eu vou tirar do parênteses, porque é o que eu vou colocar lá. Não tem sentido eu colocar até no parênteses, né? Vamos só tirar do parênteses para deixar ela preparada, tá bom? Do jeito, essa metodologia que eu vou fazer, tá? Eu só vou colocar a multiplicação aqui, ó, para você entender que eu estou multiplicando essa f de x, ou 2 pela f de x. O que tem na f de x? Normalmente é 2x menos 4, 3x, não sei. É uma conta, lembra? É uma equação completa dentro da f de x, tá? Então, eu vou colocar a multiplicação para você não confundir, achar que é 2f, alguma coisa, achar que é uma coisa de outro 1. Não, tá? Então, eu tenho isso aqui, tá? Eu fiz esse passo a mais somente para mostrar. O que acontece, tá? Eu vou até separar com uma linha aqui. O que acontece? Essa G, deixa eu pegar ela aqui. Essa G f de x, colocar uma cor separada, colocar... Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu, hoje é dia. Deixa eu dar um espaço. Eu já peguei o esquema deles, entendeu? O esquema desse Word é o seguinte, você tem que dar um espaço aqui, aí resolve o problema. Olha aqui, ó. Então, a GF de X é exatamente... Deixa eu dar um espaço para não... né? Olha aqui, ó. É esta aqui, ó. Essa é a GF de X. Tá vendo? São iguais. E qual é o valor dessa GF de X? Menos 10, menos 13. Menos 10x, menos 13. Vamos colocar de verde, só para você olhar. Esse é o valor da f de x, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir, no lugar da gf de x, eu vou colocar menos 10, menos 13. Aqui, ó. Eu vou colocar... Eita! Espera aí. Rapidinho que a gente já soluciona o problema. Às vezes não, né? Às vezes vai. Eita, peraí. Tem que tirar, tá vendo? Tem umas coisinhas meio chatas no Word, mas ele tem que dar um espaço antes, tá? Só para você ver. Tá? Então, vamos lá. Calma. Lucas, tudo bem? Calma, 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 calma. Vamos voltar um pouquinho, calma, que é a primeira vez que vocês estão olhando, né? E a primeira vez ela dá um susto, tá? Então vamos lá, primeira vez, ó. Presta atenção. O que ele está pedindo? Ele está pedindo a f de x e a função de dentro da função composta. Ele já tinha dado a função composta. Tudo bem?
E aí, o que, que acontece? Ele quer... Então, você vai pegar, vai copiar essa g de x. Na época, quando você pegou e você fez a função composta, o que, que você fez? Você colocou dentro da g a f de x, ó, que é o que você conhecia, tá? Só que eu não tenho essa f de x. O que, que você vai fazer? Você vai colocar a f de x aqui, ó. Porque você não tem, tá? Então, aqui eu só tirei esses parênteses. Só tirei o parênteses. Ocorre que, normalmente, você colocaria a equação e seguiria, né? Você ia fazer uma distributiva, tal, e chegaria na função composta. Mas eu já tenho a função composta, não é isso que eu estou pedindo. Eu estou pedindo a f de x, que é uma função lá dentro, tá? É uma função dentro, né? A função de dentro da função composta, certo? Então, olha lá. Então, tá vendo em azul? Eu tenho essa f de x. Então, o que eu vou fazer? Aqui, ó, a função em azul. Eu vou substituir, tá? Por essa parte em verde, que é a função, a g f de x. Então, eu coloquei no lugar, só isso, tá? Então, a mesma forma que eu faço anteriormente, eu só estou colocando o resultado. É a mesma coisa que eu falar para você, falar assim, quanto que é 3 mais 2? Mas, olha, 3 mais 2 é 5, tá? Aí, 3 mais 2 é igual a y, tá? Quanto que é y? 3 mais 2 é 5, tá? Eu faço a soma. Nesse caso, então, eu estou falando que 3 mais algum número é 5. Então, eu estou te dando o resultado da equação. E eu estou pedindo o valor do x. Aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que colocar o 5 no resultado, tá? Então, por exemplo, ó, no nosso exemplo, só vou voltar rapidinho, tá? Eu estava falando, ó, 3 mais 2, certo? 3 mais 2 é igual a 5, tá? O que, que eu estou falando, tá? É assim, faça 3 mais 2, que é igual a y. Faça 3 mais 2. Aí você fez a conta, né? Você fez a conta lá dessa forma. É até mais fácil, né? É igual a 5. Tá, mas e se ele falar que 3 mais alguma coisa que você não sabe é igual a 5? É isso que eu estou falando. Então, o que, que acontece? Nesse caso aqui, ó, o resultado dessa equação, eu já sei. Ele já deu essa fórmula. Você entendeu? Então, eu tô procurando a f de x. O meu objetivo não é procurar o resultado, não é procurar a função composta. Por isso que eu coloquei diretamente o resultado. Qual que é a analogia entre isso aqui que você colocou no exemplo? Tem nada a ver? Não. Olha aqui, ó. O resultado, ele já está em verde. É esse resultado aqui, ó. Então, eu já vou colocar o resultado lá. Você entendeu? O que eu vou procurar, no caso, na conta de baixo, era o valor do x. Na conta de cima, é exatamente a função f. Eu já tenho a função composta. A função composta já está dada. Ele já tem o resultado. Não é isso que eu vou procurar. Eu vou fazer inverso. Você entendeu? Então, quando ele falou gf de x é igual a tal coisa, não, mas gf de x ele já deu. Eu vou copiar lá. Então, no lugar daquele verde, tá vendo? Que está em verde. Eu vou copiar isso aqui, tá? Então, o mecanismo é até um pouco, né, diferente, né, da forma que a gente vinha trabalhando, mas o mecanismo, basicamente, é esse aqui, ó. Então, ele já tem a f de x. E a f de x eu vou substituir lá. Aonde? Está aqui, ó. O resultado da f de x é esse aqui, ó. Então, eu vou colocar no lugar, né? Vamos engrossar aqui, só para a gente... Eu vou colocar esse laranja aqui para ficar em destaque, né? Vai ficar em destaque. Acho que é o maior que tem. Então, vamos colocar aqui, ó. Parece que ele engrossa um pouquinho, né? Vai ficar em destaque, tá? Então, é isso aqui. Eu vou substituir. O primeiro passo é substituir, né? E eu vou encontrar... O que, que eu vou encontrar? A f de x. Se eu isolar... Olha só. Tá vendo em amarelo? Vou deixar em amarelo aqui, ó. Tá vendo que tá em amarelo? Agora vai estar. Vai estar em amarelo. Tá vendo isso aqui? Eu vou encontrar a f de x. Eu tenho que isolar a f de x. Professor, mas o x vai continuar aqui? Vai! O que, que eu estou querendo encontrar? A equação f de x, que é a função f de x, né? É um tipo... A função é tipo de equação, né? Então, assim, eu estou querendo encontrar isso. Bem simples. Olha, basicamente é isso, tá? Então,
Qual que é o foco? Eu substituir e isolar. Eu tenho dois momentos. A partir do momento que eu substituir, eu vou isolar, tá? A segunda vez que eu fizer isso aqui, você vai já compreender o que eu estou fazendo, tá? Então, olha só. Então, da mesma forma que eu faço uma conta, não mudou. A conta normalmente, tá? Eita, ficou tudo verde, né? Ficou tudo verde. Deixa eu deixar tudo sem cor. Olha aqui, ó. O 3, ele está somando. Ele passa para o outro lado como? Subtraindo, né? Ele vai passar subtraindo. Menos 3, tá? Opa, igual a 2f de x. Bom, beleza. Agora, vai ficar tudo negativo, né? Tem gente que não gosta muito de conta negativa, tá? Eu não gosto de negativo na minha conta de banco negativa, realmente eu não gosto, né? Vamos lá. Então, olha aqui, ó. Presta atenção no sinal, pessoal. Menos 13, menos 3, tá? Menos 13, menos 3. Repetindo, menos 13, menos 3, tá? Vai ficar menos 16. Tem que prestar atenção no sinal, tudo bem? E aqui, ó, eu vou passar esse 2 que está multiplicando, dividindo. Uma forma aqui para fazer isso aqui é colocando aqui, dividido por 2. Então, olha aqui, ó. Vai ficar menos 10x menos 16. Bom, eu vou apagar tudo. Fazer. Quanto que dá menos 10 dividido por 2? Menos 5x, né? Quanto que dá menos 16 dividido por 2? Menos 8. Pronto. Então, é dessa forma que você vai encontrar a função f de x, tá? Então, você já encontrou a função f de x. Quanto que vale f de x? Menos 5x menos 8, tá? Só isso, pessoal. Só isso. Professor, normalmente vai sair... Então, nessa forma, assim, acho que normalmente vai sair do lado esquerdo, né? O resultado. Então, você deve estar acostumado a colocar dessa forma, né? Colocar dessa forma, né? Então, os alunos que se incomodam com isso, mas independente, isso aqui é uma igualdade, isso aqui é uma igualdade independente, tá? Ah, mas quando passa, inverte o sinal, mas vai inverter o sinal do f de x, e automaticamente você tem que multiplicar tudo por menos 1. Então, não tem problema, só inverter, se você inverter tudo, não tem problema, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, tá? Então, essa é f de x, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, aproveitando aí, né, o exemplo, então a gente vai fazer assim como o exemplo 1, tá? No nosso material aí didático, né? Exemplo criado na aula, né? Exemplo 1, tá? Vamos fazer o nosso exemplo 2. Deixa eu copiar tudo isso aqui, fica mais fácil. Engraçado, ele pega tudo lá, ele pega a flechinha, ele pega tudo. Vamos copiar. Tá? Então, olha lá. O que acontece? A GF de x, vai ficar x mais 2. Vamos colocar uma função um pouco mais fácil, né? Bem facilitada, né? É claro que não vai pedir assim dessa forma no vestibular e tudo mais, só que assim, o que acontece? Se você tem uma forma mais facilitada, dá para você entender o que está acontecendo, né? Você fala, está acontecendo isso, né? Isso é isso. E aí você vai executando, né? Então, essa é a ideia, né? Então tá aqui, né? Uma forma bem facilitada e a gente vai complicando na outra forma, tá? Eu procurei seguir o exemplo que está lá no outro vídeo, no primeiro vídeo. Então vamos lá. Deixa eu tirar essas cores todas. Tá aqui, vamos lá. Pessoal, primeira coisa, vamos lá. Vamos pegar a g de x. Olha lá. Professor, rapidinho. Sim, pois não. Em cima. Por que a gente passou o 3 primeiro, ao invés de ter passado o 2? Então, por exemplo, uma equação, você tem
2 mais 3 de um lado, né? Você passa primeiro essa parte, né? Depois você vai passar a divisão. Isso aqui é da própria conta. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. É da própria conta, né? Você vai ver que é igual. Então, isso aqui você já conhece. Quer ver uma coisa que você já conhece? Deixa eu colocar analogamente, ó. Você tem 10, eu vou colocar, em vez de f de x, vou colocar x. Né? Às vezes o aluno ele olha e fala uma coisa diferente. Não, não é a mesma coisa, tá? Você tem essa conta aqui, ó. Você concorda que como que você faz essa conta? Como é que você faz? Você pega primeiro esse 3 aqui e passa para lá, negativo. Você entendeu? É a ordem da coisa, né? Porque você vai isolar o x, entendeu? Aí você passa, aí você vai fazer a conta. Vai dar 7, correto? Só que é aquela conta que você já fazia antes, né? Não tem diferença, tá? 7. Aí você vai pegar esse 2 e vai passar ele dividindo. Vai ficar dividido por 2. Então, é essa ordem que você faz, porque você está isolando o x. O que acontece? Tudo que tiver fora do x, você vai resolvendo. Aí depois, você tem o quê? Multiplicando ou você tem como é que está a variável? Que no caso a variável é x. Tem o 2 multiplicando. Então, você vai tirar esse 2 multiplicando ou ele está dividindo. Você vai tirar esse 2 dividindo. Então, você vai se preocupar com a variável no final da conta. Lembra que você fazia isso? É exatamente o que eu estou fazendo aqui. Mas a minha variável, ela não é x. Ela é, no caso, a f de x. Entendeu? Então, eu vou isolando a f de x. Né? Então, olha aqui, ó, do lado eu tenho. Aí eu passei o 3 subtraindo. E depois eu peguei esse 2 que está multiplicando, passei dividindo. Então, nesse caso, é como o f de x é como se fosse a minha variável x. É da mesma forma que eu trabalho. Às vezes a gente pensa que é coisas diferentes, não, mas são coisas iguais, né? Não são coisas distintas. Entendeu? É da mesma forma que eu trabalhava antes, da mesma forma. Entenderam? Entendeu? Tudo bem? Agora entendi. Obrigada. Perfeito, né? Essas analogias, às vezes a gente volta no assunto, né? Passa bastante de mente, tá? Esse exemplo aqui é um exemplo 2, tá? Vamos lá. Por exemplo, a coisa já vai começar a criar. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho a G, mesma letra, tá? Só vou mudar os valores para a gente entender que o mecanismo, né? E aí, vocês elaborando, fazendo tal, você já vai começar a entender, tá? Fica tranquilo. Pessoal, eu tenho a GF de x, que é x mais 2, tá? E a função g de x, a função g de x, que é x mais 1. Eu tenho isso aí. Eu quero a f de x, que é a função de dentro. Eu quero deixar bem claro, tá? Toda hora falando a mesma coisa, você vai falar, exagero. Não, toda hora falando a mesma coisa para você entender que isso é para a função de dentro. É diferente quando eu vou encontrar a função de fora. Então, o que eu vou fazer? Da forma que eu vinha fazendo. A g de x é uma função. A g de x, f de x, é uma função composta. Então, o que eu vou querer colocar dentro? F de x. Dentro da função g de x, que é o que eu vinha fazendo anteriormente. Anteriormente, eu colocava o parênteses aqui, lembra? Eu colocava o parênteses aqui, ó. Né? Agora, não tem tanta... Se você quiser colocar o parênteses, não tem importância. Você pode colocar o parênteses e dentro a função f de x. Como eu não tenho sinal, eu não tenho nada, tá? Eu quero encontrar a função f de x. Simplesmente eu vou colocar f de x aqui, ó. Tá? Porque eu não tenho essa função. Não há mais necessidade de você colocar o parênteses. Por que não há mais necessidade de eu colocar o parênteses, professor? Porque antes eu tinha uma conta, né? Uma equação inteira que eu ia colocar dentro do parênteses. Agora não, eu quero encontrar f de x. No caso, eu colocaria a f de x aqui. E aí eu desenvolveria para chegar na função composta. Só que nesse caso não é, tá? Eu vou encontrar a f de x, tá? Então, da mesma forma que eu venho seguindo, é o seguinte, era ali. Eu vou colocar no começo o que é essa gf de x. O que é o resultado? Ele já me passou o resultado. E o resultado é exatamente, ó, x mais 2, que é o que eu vou colocar aqui. Então, no lugar dessa gf de x, dessa função composta, eu vou colocar x mais 2. É só isso que eu vou fazer. Entendeu?
Então, dali eu vou isolar a f de x, e isolando a f de x, eu encontro a própria f de x. Então, vou separar por uma linha, né? Isso aí, essa parte, né, que eu estou isolando. Bom, menos o mais um. Mais um está do lado do f de x. Eu vou passar para o outro lado. Como é que eu passo para o outro lado? Esse mais um, ele passa negativo. Então, vai ficar menos 1, certo? Ele vai para o outro lado. Ele vai para o lado esquerdo, né? Da igualdade. E aí eu vou fazer a conta, tá? Então, eu vou fazer a conta de subtração, a conta de divisão, o que for necessário. Mais 2 menos 1, quanto que dá? 1. Pronto. Essa é a função f de x. Então, você perceba que esse segundo exemplo, ele está mais fácil do que o primeiro. É simplesmente isso. O que você vai ter que fazer? Coloca g de x, coloca o que você conhece no começo, que é dentro da g de x, a f de x. Você vai colocar a f de x lá dentro, tá? No lugar do x, a própria f de x. E aí você vai encontrar que você tem a gf de x é igual a isso aí. Você tem que isolar o f de x. Então, como você já tem esse valor, você substitui. Ele já te deu o valor da função composta. Substituindo, pronto. O que você vai fazer? Basicamente, isolar a f de x e responder a questão. Só isso, pessoal. Só isso. Então, você vai encontrar alguma questão falando, a questão a f de x é x mais 1. Pronto, é aquela. Você já acertou. Maravilha. Então, é bem básico, né? Você percebe, não é muito complicado, tá? Fazendo uns 2, 3 exercícios, você já percebe que isso aí é bem básico, bem fácil, tá? Vamos fazer mais um exemplo. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou fazer um exemplo. Pessoal, vocês precisam copiar? Querem que eu dê um print? Querem que eu dê um print aqui? Vamos pegar um print desse aqui, ó, colocar no chat? Querem? Eu tenho aqui a ferramenta. Espera aí, só um minuto. Vamos colocar o print para a gente ver o outro exemplo e comparar, tudo bem? E aí você já tem um exemplo aí no chat e você pode comparar com um novo exemplo que eu vou dar, tudo bem? Olha lá. Então, dá uma olhada, né? Não sei se fica legal. E ali eu dou o tempinho para comparar. Vamos lá. Tá ok aqui. Já mandei no chat. Olha lá. Tá lá no chat, pessoal. Então, vamos colocar o exemplo 13, eu vou mudar algumas coisas, tá? Você vai ver que a metodologia é a mesma, tá? Só que vamos pensar, vou fazer uma coisa, vou mudar poucas coisas aqui. Vou colocar 2. O que eu posso fazer aqui, hein? Vamos colocar o 2 aqui antes, só para ter uma continha, né? E vamos colocar 2. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Vai dar certinho, tá? Vou colocar o 2 ali, pronto. Só para mudar um pouco a coisa e colocar a divisão de novo, tá? Ué, o senhor não vai disponibilizar o arquivo depois? Sim, Vitória. Tranquilo, sempre disponibilizo. A questão é para você comparar, como eu estou fazendo agora, aí a pessoa vai fazer, peraí, mas por que você fez? Aí ela entra no exemplo que é mais simples, que não tem divisão, e ela vai olhar, tá, eu estou entendendo o mecanismo, tá? Então, nessa forma, a gente está entendendo o mecanismo e, ao mesmo tempo, já está construindo aí o conhecimento, né? Falando por quê, a lógica disso aí tudo, tá bom? Tá bom? É só isso, tá? Eu sei que nem todos têm acesso, né? Às vezes você não tem computador, tem telefone, isso aí é um problema sério, né? Quem tem esse problema, não está presencialmente, tem esse problema, né? Mas tem o lado bom também dos materiais online, né? Material com dados e tudo mais. Vamos lá. Pessoal, vem cá. Então, o que ele quer descobrir? Ele quer descobrir essa f de x. Então, ele deu a função g de x e a função composta, tá? Então, vou copiar a função g de x. Exercício aqui eu inventei, tá? A gente tá inventando aqui. Pessoal, então, olha lá, o que nós temos? gf de x. É isso que é uma função composta. Eu colocar uma função dentro da outra. Então, no lugar do x,
eu colocaria o parênteses, né? Porque eu ia colocar toda uma equação antes, que era toda uma função. Agora eu não preciso. Eu vou colocar, nesse caso, a f de x. Nesse caso, eu vou colocar a f de x, tá? Bom, o que é essa gf de x? A gf de x, ela é 2x mais 5. Então, vamos colocar no lugar? Isso aqui vai apagar tudo, hein? Olha lá. Vamos lá. Vamos apagar passo a passo, é melhor. Então, vamos lá. Vou colocar 2x mais 5. É isso que eu vou colocar no lugar da gf de x. Por quê? Ele já deu aqui, ó. Ele já deu aqui, ó. É isso que ele já tinha dado, ó. Certo? Bom, vamos isolar a f de x? Isolou a f de x, encontrei a f de x. Vamos lá, pessoal? Ó, simplesmente vamos isolar a f de x. Esse 1 está positivo. Ele passa para o outro lado, negativo. Vai trocar, vai inverter o sinal. A operação, sempre, pessoal, quando passa para o outro lado, a operação é a operação inversa, tá? Sempre isso, tá bom? Vamos lá? Então, já está chegando no final da folha, hein? Será que vai dar o espaço? Eu acho que não vai dar o espaço. Quanto que dá 5 menos 1? Vai dar 4. Acho que não vai dar o espaço, hein? Eu vou começar a eliminar alguns espaços aqui, ó. Ver se a gente consegue fazer tudo na mesma folha. Aproveitar essa folha aqui. Estamos no limite da folha, hein? Estamos no limite da folha. Não sei se vai dar o espaço, hein? Acho que nós vamos ter problema. Esse 2, ele está passando, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vamos colocar a nossa fração, tá? Essa é a facilidade do equation, né? Ele fica bonito lá, né? Olha lá. Passou como dividindo. Então, esse 2 passa dividindo. E agora, se der o espaço, vai ser muita sorte. Não vai dar. Então, vamos lá. Vamos tirar mais um daqui, ó. Não, esse aqui não dá. Dá para tirar mais um espaço aqui. Dá para tirar mais um espaço aqui, ó. E mais um espaço aqui. Agora acho que vai dar. Vamos lá. Então, vamos executar a divisão. E eu acho que agora vai ser certinho. Então, vamos ver. Executando a divisão. É mais que suficiente. 2 dividido por 2 vai ficar x, né? 2x dividido por 2, x. Mais 4 dividido por 2, 2. Pronto, achei o valor da f de x. Você perceba que é tranquilo, né? O mecanismo ele é bem parecido, só tomar cuidado com algumas coisas, e principalmente sinal, né? O aluno ele tem a mania de confundir sinal. É menos, passa como menos, né? Por que passou? Por que estava subtraindo e continuou subtraindo, hein? Né? Então, a pessoa prestar atenção na hora dessas trocas de sinais, tá? É mais ali que pega, né? Às vezes eu pego muito aluno que sabe fazer e na hora de uma prova, na hora de um vestibular, vem mostrar para mim, ó, ainda vem como um troféu. Professor, eu estava acertando e errei o sinal. Falei, puxa, bacana. Vamos lá. Faz a última parte, por favor, da divisão? Sim, com certeza. Vamos lá. Ó, o que estava acontecendo? Esse 2 ele está dividindo. Qual que é a função inversa da divisão, pessoal? Não, desculpa. Esse 2 ele estava multiplicando. Qual é a função inversa da multiplicação? A divisão. Ele vai passar... Exatamente. Ele passa para o outro lado dividindo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Tá? Gostou? Conseguiu fazer antes, olha. Aí, Lucas, maravilha. Ó, beleza, gostei mesmo. Perfeito, hein? Beleza, pessoal? Pessoal, eu repeti 2 vezes isso aqui. Eu repeti 2 vezes, gente, ó, mesma conta, ó. Desnecessariamente, ó. Pois sim, ó. Eu repeti 2 vezes a mesma conta. E eu economizando espaço, eu repeti 2 vezes a mesma conta. Beleza, pessoal? Ó, passou dividindo, matou o problema. Fica mais limpo. Se ficar colocando muita coisa, já começa a ficar sujo. Aí o aluno já começa a ficar com dúvida, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um último exemplo aí? Fazer mais um exemplo, tá? Dessa vez eu vou fazer diferente. Ao invés de estar dividindo, eu vou colocar, ao invés de estar multiplicando, eu vou colocar dividindo. Como é que passa para o outro lado, hein? Só para relembrar, tá? Isso, Giovana, maravilha.
Você vê que vai com repetição ali, a gente vai entendendo, né? De várias formas diferentes, né? Vamos colocar, dar mais exemplo para entrar de vez, exatamente, né? E importante, pessoal, importantíssimo, depois da aula, depois você dá um tempinho, meu Deus, passou uma moto, o que é isso, velho? Esse é o problema da aula online, a gente não tem como ocultar o barulho de fora, né? O barulho ele vem, atravessa. Bom, também que a gente estivesse na aula, tem um cara que vende aí pamonha, sei lá o que, milho verde, tudo, ele passa e interrompe a aula também, da mesma forma, não tem o que fazer. Vou colocar de uma forma diferente, pessoal. Vocês percebam que é a mesma forma, tá? Em vez de eu colocar, vou colocar dividido por 2, assim. Por exemplo, como é que eu passo, quando está dividindo, como é que eu passo para o outro lado? Sempre é a função inversa. É o quê? Eu vou passar para o outro lado multiplicando, entendeu? Somente esse cuidado, só esse cuidado que você tem que ter, tá? Tudo bem? Mas aí a gente está falando no sentido de conta e não no sentido do metodologia. Deixa eu ver, não quero mais exemplos. Valeu. Ué, tira essa fração daí. Não, Beatriz, que é isso? Não faz assim. Calma, calma, calma. Você vai ver que não tem dificuldade, Beatriz. Calma, calma. Tá bom? Calma. Tem dificuldade, tá? Eu vou mostrar para vocês, calma. Relaxa, fica tranquilo. Vamos lá, pessoal. Eu fico tranquilo e vou piorando a situação, né? Vamos lá. Eu copiei o treco do jeito que está lá. Copiei. Certo? Bom, o que era a função composta? Vou dar mais um espaço, deixar bem espaçado para não... O que era a função composta? No lugar do x, eu coloco a tal da f de x. Vou aproveitar esse x aqui, né? Vamos colocar ali, né? No lugar do x, presta atenção, eu vou colocar a f de x. Só isso. Pronto, acabou. Acabou o problema, tá? Nesse momento, pessoal, eu já tenho uma coisa, vou colocar em amarelo, aproveitar que tem aquele amarelo lá em cima, lá, já preencheu tudo de amarelo. Já peguei o esquema aqui, tem que dar um espaço aqui, peraí. O que é isso? Aqui, ó. Vou colocar em amarelo, porque eu já tenho essa GF de X, eu já tenho isso aí, eu já tenho, tá? Eu só vou colocar o que ele representa, tá? Substituir o valor. Então, acho que vários exemplos já começam a bem clarear, né? E aqui de formas diferentes, né? Já ficou tudo amarelo. Você dando risada com a atrapalhação do professor, né? No meio aqui, né? Vamos lá. Então, no lugar dessa F, eu vou apagá-la. Vamos apagar. Vai. Pronto. Vou colocar aqui, ó. 2, x mais 2. Eu vou colocar manualmente, porque já vem a cor, vem tudo junto, vem coisas que eu não quero. Então, vamos lá. Qual é o entendimento? Pessoal, até aí já deve estar tranquilo, né? Então, é só colocar no lugar. O que não ficou tranquilo? Ué, esse 1, né? Essa conta toda. Bom, o que é fácil? Esse 1 está somando. Passa subtraindo. Legal? Beleza. Vou fazer a continha de menos mais, né? Vamos fazer essa conta aqui, vai. Quanto que dá essa conta? Vai ficar menos número lá, hein? 2 menos 1, vai dar 1. Ainda bem que é conta fácil, hein? Eu costumo fazer conta fácil, porque senão me complica, hein? Vamos lá. Vamos lá, deixa eu dar um enter aqui, né? Vamos colocar aqui ela de novo aqui. Bom, esse 2 aqui, hein? Esse 2 aqui, hein? Ele está dividindo. Ele vai passar para o outro lado da forma inversa. Vai passar multiplicando, né? Deixa eu ver se eu coloco a flechinha. Acho que é melhor, hein? Flechinha aqui, ó. Ele vai passar multiplicando, ó. Ele passa para o outro lado multiplicando, tá vendo? Tá? Então, deixa eu apagar tudo isso aqui desse lado, tá? F de x, eu vou tirar esse 2, ó. Como é que o 2 vai passar para o outro lado? Multiplicando. Mas a grande pergunta é multiplicando quem? Multiplicando todo mundo, rapaz. Assim como você passou o 2 dividindo todo mundo, o 2 vai passar multiplicando todo mundo. Deixa eu ver. Nossa, achei que era o capeta em conta, mas é a mesma coisa. Sim, exatamente. Mesma coisa. Então, 2 vezes... Olha, professor, eu posso colocar o 2 aqui no fundo, aqui assim, ó? O 2 assim? Posso falar uma coisa? Pode. Mas eu acho mais bonitinho colocar no começo, tá? Mas assim, isso aí é gosto, gente. É gosto.
né? Ah, gosto mais de colocar no começo, gosto mais de colocar no fim. Tanto faz, pessoal, tranquilo, tá? E aí você vai ter que multiplicar. Lembra, distributiva que é a mesma coisa, tá? Então vai ficar. Deixa eu apagar todo mundo aqui. O problema do que você tem que fazer de novo. Ele fica bonito, tá? Mas tem que fazer. 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes 2, não, 2 vezes 1, 2. Pronto, acabou o problema. Você já tem f de x. É fácil essas contas. Isso aí, tá bom? Tranquilo, tá? Como de costume, né? Para ver se você entendeu, para ver se tá simples o mecanismo, tá? Vamos fazer mais um exemplo, só que este exemplo aí, tá? Eu vou colocar para você resolver. Eu tô pretendendo colocar esse vídeo aqui lá no YouTube, tá? Mas assim, aí o cara vai falar, mas a aula no YouTube é rápida. Não, depende. Se é uma aula, se é um material assíncrono, material síncrono, tá? Aí, material síncrono, você tem que dar tempo ao aluno resolver, responder pergunta, é diferente, né? Então, a aula, e também tem mais exemplos, né? Tem um lado bom, um lado ruim. Fala, Mayara, tudo bem? Só um pouquinho para acabar de copiar, né? Só um pouquinho. Tá bom. Eu acho que aqui não vai dar para fazer Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, ó. Um detalhezinho, pronto. Deu. O espaço da luz inteira. Beleza? Obrigada. Posso falar uma coisa, ó? Ganhou espaço, né? Não é sempre que vai precisar, né? Como a gente está usando isso aqui como lousa, né? É verdade, né? A gente usa esse negócio como lousa, né? É o Word como lousa, né? Vamos ver, olha, eu vou falar para vocês, dependendo do que o meu orientador falar da minha dissertação, eu já praticamente eu finalizo, fica com poucas partes, então eu não vou precisar mais manter esse Windows. Provavelmente eu vou reinstalar o Windows, a gente vai ter uma novidade, vai ficar mais rápido, né? Minha ideia. Vamos lá. Pessoal, então, seguindo aqui, ó, o que foi, pessoal, dá uma olhada. Esse segundo exercício, por favor, dá uma olhadinha, tá? Eu vou fazer, só que não agora. Deixa eu ignorar isso. Eita, não, 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 clicou no lugar errado. Putz, vai abrir o negócio lá. Ignora. Ignora, meu filho. A gente não está nem se preocupado, ó, ignorar. Pronto. Não, ignorar, ignorar. Ignorar. Pronto, acabou. Tá limpinho para você fazer. É só nosso exemplo 5. Dá uma olhada, pessoal. Eu vou dar um tempinho para você fazer. Importante que você faça no caderno, tá? Eu sei que nós estamos online, né? Falar, bom, é que nem aula. Basicamente é uma aula, né? Mas é muito importante que você faça, execute, porque a mão ela tá meio ligada ao cérebro, né? Então a gente tem que executar, fazer, tá? E eu peço, não. Eu peço que você refaça os exercícios, até vou colocar numa tarefa, refaz exercício, pessoal, refaz. Por quê? Você vai olhar, mas sem olhar, tá? Então eu vou confiar em você. Pô, mas eu vou enganar. Não, mas peraí, não é esse a intenção. A intenção é entender, tá? Se você também estiver online, né, como eu vou postar no YouTube, você já aproveita, dá like, dá sininho, aperta todos os botões que tiver lá, tá? Menos o botão do negativo, tá? E aí você vai refazer. Você refaz. Mas é fácil. Mas é fácil agora. E depois você vai esquecer? Aí eu vou ter que voltar tudo. E olha, quando eu pego o outro, tem um outro caso, que é o segundo caso. Já é diferente, tá? Vamos lá. Já fez? Ó, pessoa apressado. Vou esperar, vou dar 5 minutos. Deixa eu travar aqui para não ficar perturbando a paciência, tá? 5 minutos. Contar no relógio, hein?
Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos fazer. E aí, pessoal, sentiram dificuldade? Eu quero vocês virados no giraia, né? O cara já faz segundo assim a conta, já faz de cabeça, né? Tipo Highlander, sabe? É desse jeito aí. O cara já tem que ir na porrada, né? Lucas, provavelmente vai dar uma divisão. Pode ser que dê uma divisão. Mas vou falar uma coisa: não deixa só na fração e deixa lá, tá? Não sei. Vamos ver quanto que vai dar, tá bom? Às vezes é um sinal trocado, tem que prestar bastante atenção na mudança, tá? Nas continhas. Só isso, tá bom? Se der fração, pessoal, deixa na fração. Deixa eu te explicar. No vestibular, ninguém vai cobrar você faça, por exemplo, uma raiz de 3, tá? Por exemplo, o resultado x é igual a raiz de 3. Ele não vai cobrar que você coloque raiz de 3, vai colocar 1,71266. Ele não vai cobrar nada disso, a não ser que o examinador dê o valor da raiz de 3. Aí sim. Porque pressupõe que você não vai ter uma calculadora para você fazer a conta. Então, você vai ter que deixar lá. Tanto que nas opções de vestibular, pode ver, né? Eles deixam lá, deu raiz de 3 mais 2. Meu Deus, mas que é isso aí? Não, se você colocar raiz de 3 mais 2 na calculadora, ele vai te dar um número, entendeu? Mas o que ele está pedindo? Porque você deixe lá daquele jeito. A única coisa que ele quer saber é se você sabe fazer essa conta, entendeu? Se você entendeu a teoria, se você entendeu o método, se você entendeu o conceito, é isso que ele quer saber, tá bom? Vamos lá. O meu não sei o que travou. É para fazer qual questão? Essa questão 5. Puxa, é tão ruim, né, quando trava. É tão ruim. O meu travou uma vez aqui, deu um erro aqui, falou que eu tinha que algo deu errado. Mas como assim? Algo deu errado? Eu estou percebendo que algo deu errado. O problema é que não entrou. Nossa, eu fiquei virado no giraia, cara. Nossa, eu falei, mas como não tá entrando? E pior que atrasa todo, né? Não tem o que fazer. Aí tem que reiniciar o computador, que é a pior coisa que tem. Aí você reinicia, apaga tudo, volta. Aí vem, nossa, tem que abrir todos os arquivos. Você imagina, um monte de arquivo. Assim que eu sair dessa aula, eu já vou entrar em outra. Então, tá um monte de arquivo aqui aberto por trás, que a gente vai trabalhando, né? Tá? E aí, basicamente, você sai de uma aula e entra na outra, dependendo, né? Se não tem. Se for na Memetec, tem um intervalo. Se for na OTTEC, os horários diferentes, né? Já praticamente terminou, vai para outra. Aí é outra coisa. Pessoal, vamos lá. G. Então, eu copiei a função G, eu quero a função F. Então, eu tenho a função composta. Vamos fazer a função composta. Como que eu faria a função composta? Bom, basicamente, você colocar a f de x lá dentro, tá? Você fez a f de x aqui, tá? E vamos colocar no lugar do x a f de x. Ficou dessa forma. Bom, como eu já tenho a gf de x, eu vou colocar o que é essa f de x, que é 6x mais 3. Então, vou colocar isso aqui. Apagou tudo. Então, olha lá. 6x mais 3. Agora, nem me pergunta quanto que vai dar, hein? Como a gente inventa, né? Inventa a moda. Bom, o 2 está somando de um lado, passa para o outro lado, subtraindo. Feito? Vamos fazer a continha lá devagar, tranquilo, tá? Agora a continha de subtração, né? Olha lá. Então, se o cara passar com o sinal errado, ó, se o cara passar como mais, vai dar 5, quer dizer. E eu vou falar uma coisa, é óbvio que o examinador é esperto, o examinador de um vestibular é esperto, e ele vai colocar a questão, ele vai fazer errado, ele vai falar, deu isso, ele vai colocar lá. Aí você vai na alternativa A, tá errada, ele fez direitinho, bateu, tal. Aí no final, eu tenho certeza que acertei. Quando vê, foi. É mais ou menos assim, né? Vai fazer o quê? Errou. Olha lá, esse 3, ele tá
multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, deixa eu selecionar tudo, colocar aqui, ó, a fração, tá? Vou colocar ele embaixo. Tudo bem? Bom, pessoal, eu poderia deixar dessa forma, tá? Posso deixar assim, tá? Vamos lá. Vamos continuar. Professor do céu, eu Sim. fiz um erro tão bobo, mas tão bobo. Tá vendo? Eu troquei, ao invés de colocar o 6x, eu coloquei 3x. E ao invés de colocar o 3 multiplicando f de x, eu coloquei o 6 multiplicando f de x. Eu troquei os números. Toma cuidado, Mayara, tá Tá vendo? certo, mas eu troquei os números. Mas você já está acertando, né? Isso que importa. Ó, existe, depende do vestibular. Aí você vai me falar, como é que vai estar no vestibular? Eu não sei, cara. Depende. Depende do vestibular, tá? Tem vestibular que a questão vai ser essa, vai ser alternativa. Aí você vai na alternativa e acerta, tá? Tem vestibular que o cara, não sei por que cargas d'água, né? Vai da pessoa que estiver lá no vestibular, tá? Tem o vestibular que o cara vai fazer isso aqui, ó. Que é a mesma coisa. Aí você vai falar, pô, mas isso aqui é diferente e tal. Não é, tá? O que ele fez ali, né? Tem vestibular que vai fazer isso, tá? Ele pegou e ele separou. Você pode fazer isso aí? Pode. 3 dividido por 6 vai dar 2. 2x. E se você colocar mais, 1/3. Tem vestibular que vai fazer isso. Tem vestibular. Agora, eu não vou achar vestibular que vai dar 0,333. Vai ter vestibular que vai fazer isso, tá? Então, assim, agora, por que o cara fez isso? Por que o cara fez isso? Não sei, talvez, olha, aí ele fala, você não sabe que isto é isso. Peguei ele na curva, então ele não tá bom, entendeu? Então, por que ele fez isso? Ele pegou, 3 dividido por 6, 2x. 3 dividido por 1, não dá para fazer, fica 1/3. Então, o cara não saber isso aqui, complicado, né? Vamos até dar uma ticada para você olhar depois com calma, tá? Para você não esquecer, tudo bem? Isso aí não faz parte tanto deste conteúdo, mas é uma coisa que você tem que ficar de olho. Não pode vacilar num negócio desse, né? Não tem a questão, né? Mas você saber que isso é igual a isso, tá? Então, uma observação importante, tá? Deixa eu... Fala, pois não. É obrigatório fazer isso daí? Não, não é obrigatório, isso aqui estaria certo. A questão é, e no vestibular, se ele colocar dessa forma, você não vai saber responder? Você entendeu? Tá bom? Entendi. Então. Mas como é que ele vai cobrar no vestibular? Eu não vou saber te responder. Depende da pessoa que está fazendo. Então, por exemplo, a pessoa é contratada para fazer questão. Se não me engano, tá? Se eu não estiver enganado, não é uma pessoa só que faz todas as questões, tá? Então, tipo assim, uma pessoa vai fazer 2 questões, entendeu? Ele é contratado para fazer 2 questões. Aí depende do professor, né? O professor vai olhar. Aliás, nem sempre é professor, vai saber quem está do outro lado. Aí o cara, não. Eu vou examinar o cara, eu quero saber se ele sabe isso. Ele vai colocar, né? Então ele colocou uma coisinha a mais. E aí você não sabe fazer. E aí você perde a questão. E pior que não tem como reclamar, né? Ele tá certo, ele tá examinando, né? Entendeu? Ele vai estar examinando você. Tá? Então tem que tomar um cuidado ali especial. Somente esse cuidado não é da matéria, como eu falei, não é desse conteúdo, tá? Pessoal, eu posso passar mais adiante? Ou fica muita coisa? Tranquilo? Posso passar um segundo caso, caso 2? Se você pegou bem esse caso, eu passo. E não se preocupa, o caso 2 só vou passar, a gente pode trabalhar a próxima aula. A próxima semana trabalhar bastante exercício, tá bom? Tá? Mas é um caso extremamente importante. Eu acho que o caso 2 é um caso mais recorrente em vestibular, tá? Eu vi bastante isso. Eu vi bastante esse caso 2, tá? Eu acho um pouco mais chato, mas é o que aparece mais no vestibular, tá bom? Aliás, eu já vi aparecer os 2 casos juntos. Depois eu passo uma questão legal, tá? Mas deixa a gente treinar um pouquinho, tal. Eu passo uma questão legal que caiu em vestibular, que eu vi que utiliza os 2 casos. Muito legal a questão, né? Não, legal
quando queremos encontrar a função de fora. Olha só, hein? Então, antes eu queria encontrar a função de dentro, agora eu quero encontrar a função de fora. Eu vou copiar o enunciado na íntegra, vou copiar igualzinho. Se não me engano, se você for ver lá na minha playlist, eu tenho o primeiro exemplo, eu coloquei esse exemplo igualzinho aqui, ó. Tá? Por isso que eu estou utilizando ele como primeiro. E depois, no segundo exemplo, eu coloco de baixo, sabe? Tipo X sem conta, para você ver o mecanismo, para você ver que é mais simples, tá? É bem simples. Não tem nada... Tem as suas complicações, cada conta tem a sua complicação. Mas é bem simples. O legal é você entender, compreender na aula e você treinar depois, tá? Você não pode deixar de treinar no mesmo dia. Deixa eu tirar as cores para começar a explicação. Só que eu vou ter que mudar, né? Peraí. Então, aqui eu vou colocar F e aqui eu vou colocar AG. Então, só vou fazer essa modificação. Fica tudo em casa. Então, vamos dar uma enunciada. Olha lá. Então, dada a função composta, ele deu a função composta, perfeito, o que a gente vinha comentando, tá? Só que ele deu a função de dentro. Ele já deu a função de dentro. O que ele está querendo? Ele está querendo a função de fora. E aí o aluno ele vai falar assim, não, mas deu lógica, né? Eu entendi até aqui. A lógica qual que é a lógica, né? Você pega aqui, ó, vou fazer, não tá certo, tá? Não adianta. Eu falar, não, eu fiz errado. Aí o cara desliga o negócio, ele fez errado, fez errado, fez errado. Não, pera, calma. E a gente aprendeu, pega a função f de x, tá? E dentro da função f de x, eu vou pegar a função composta. Mas aí você está confundindo. Ó, e no lugar aqui eu vou colocar g de x, certo? Beleza, isso aqui você aprendeu. Só que o que acontece? Por que eu não posso usar isso? Porque o que ele está falando aqui é fg de x. E o que eu dei é a gf de x. Olha aqui o que ele está falando aqui, ó. Olha o que está aqui. Olha o que está aqui. Cadê a corzinha? Tá aqui, ó. Não. Agora que eu lembrei. Peraí. Deu um espaço aqui. Perfeito. Pronto. Olha o que ele deu. Não, olha o que deu na conta. E olha o que ele deu no exercício. Nada a ver, né? Nada a ver, tá diferente. Professor, eu posso substituir? Não. Não, porque são coisas diferentes. Então, neste caso, aí a gente vai recorrer a uma outra metodologia. Na verdade, eu vou fazendo na lógica, né? Como você faz isso? Faz ter pá. Mas o que eu fiz? Como é um exercício recorrente dentro do vestibular, eu criei uma metodologia. O que eu fiz? Eu criei passo a passo, né? E aí você vai entendendo o mecanismo. Depois você vai entendendo a lógica. E aí você acerta. Mas é pedido dessa forma no vestibular. Por isso que eu criei isso aí, por isso que eu estou passando. Vamos lá. Então, o primeiro passo, tá, que eu digo aos senhores, quando acontece isso, você já vai perceber que na cara que você, na dúvida, quando que eu uso um, quando que eu uso outro? Olha, faz. Você vai perceber que não pode usar isso aí. Não dá para ir por esse caminho. Você vai ter que ir para o outro caminho, tá? Percebe claramente isso. Então, vamos lá. O que você vai fazer? Copia isso. Olha, está aparecendo aqui. Falha na avaliação, na ativação. Na verdade, ele é original, tá? Mas como está dando problema no Windows, eu não posso mexer. Ele perdeu. Até o Windows está reclamando. Tá uma loucura aqui. O bicho está pegando. Eu preciso reinstalar agora. Deixa eu ver o que é a pergunta. Então, para descobrir a função de dentro, tem que inverter as letras. Descobrir a função de dentro. Do que você está falando é o seguinte, eu tenho que colocar no lugar do x a g de x, coisa assim? Sim, né? Eu acho que eu entendi o que você está falando. É assim, ó, você pegar aqui, né, você copiou, certo? No lugar, você colocar f de x. Só trocar, na verdade não é inverter, trocar, né? Basicamente é isso. É o mais fácil, mais simples, tá? Tudo bem?
Isso. A função de fora, aí é diferente, tá? Então, não dá para fazer dessa forma. Só isso que eu falei, tá? Então, vamos lá. Como que você vai fazer? Vamos colocar alguns passos? Eu sei que eu não gosto muito desse negócio passo 1, passo 2, não gosto, tá? Mas, assim, na forma, você vai olhando, vai mecanizar. Você vai fazer, vai ver que é fácil, e aí você vai compreendendo por que eu fiz. E aí eu vou voltando e vou falar, eu fiz isso por causa disso. Aí você vai entender o conceito, tá bom? Tá bom? Tá. Então, uma forma temporária de ensinar, uma forma preliminar, talvez uma estratégia aí para a gente abordar o assunto. Primeiro passo, como é que eu posso chamar esse primeiro passo, hein? Caramba, isolar. Peraí. Isolar. Isolar o X. O X. Primeiro passo, você vai pegar e vai isolar o X, tá? Então, você vai fazer uma vez, outra vez, você vai ver que é fácil. E aí eu vou explicando por que eu isolei o X, tá? Então, eu vou usar essa estratégia, tá bom? De aprendizado. Então, vamos lá. Primeiro passo, isolar o X. Você vai pegar a função e vai isolar o X. Professor, como é que eu vou isolar o X? Calma. Vamos isolar com calma. Tudo bem, pessoal? Tá? Tranquilo? Vamos isolar o X. Então, vamos lá. Vamos isolar o X. Primeiro passo, vamos isolar o X. Vamos lá. Esquece que tem f de x, eu sei que tá meio, né? Ah, mas tem f... Não, calma. Qual que é o primeiro passo? Isolar o... Tá? O lado. Ele vai passando. Você tem... Esquece, eu sei. Isolar o x, tá? Você tem capacidade. É só isolar, tá bom? Vai ficar meio esquisito. Aí você vai ver uma conta que vai ficar esquisita, né? Eu sei disso, tá? E aí vem o aluno falar, puxa, mas tem uma fração lá. Calma, calma. Como eu falei, é a mesma coisa. Mas, ixi, peraí, o que eu fiz aqui? Peraí. Não, é designer. Apertei sem querer. Vamos lá. Isolar o x. O 2 está dividindo, ele passa... Não, o 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Só. Eu isolei o x. Vamos lá. Não travou para mim. Para mim travou. Ixi, ai, caramba. Então, vamos voltar. Vamos falar o que eu fiz, tá? Olha lá. Conta as travas, tá? Pessoal, primeira coisa, gente, atenção. Primeiro passo. Você pega a conta e isola o x. Não interessa que dê f de x, não interessa. Isola o x, ó. O f de x já está do lado esquerdo, tá? Passa tudo para o lado esquerdo. Só vai ficar do lado direito o x. Tudo bem, pessoal? Perfeito? Ó, o 3 está somando. Passa subtraindo. O 2, ele está multiplicando. Ele passa dividindo. A primeira coisa é isolar o x. Mais nada. Esquece o resto. Isola o x. Tudo bem, pessoal? Tá? Você vai parar aí. Beleza? Bom, aqui já está ok. Agora vamos lá. Agora, a segunda coisa que você vai fazer, tá? A gente vai fazer em forma de mecanização para você ir pegando o esquema. Depois que você pegar o esquema, aí eu vou explicando o porquê que eu fui fazendo isso. Aliás, eu vou explicar depois, mas aí você vai pegando aos poucos. Primeiro pega a mecanização, faz alguns exercícios nessa parte, treinem bastante e depois a gente vai explicando o porquê de cada passo, tá? Então, vamos lá. Aí, depois, como é que eu vou colocar? Segundo passo. Segundo passo eu estou inventando aqui, né? Na verdade, essa mecanização. Substituir o x. Meio esquisito, tá? Mas é o segundo passo, substituir o x, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a função composta que ele te deu, tá? E no lugar do x, a função composta que ele te deu, deixa eu tirar esse amarelo, que tá feio aqui, hein? Inclusive, ele tá aqui também, atrapalhando um pouco o aluno, tá? Então, olha lá. No lugar do x, eu vou colocar os parênteses. Eu vou colocar o que eu achei lá. Exatamente o que eu achei. O aluno lá do fundo, ele deve estar falando assim, puxa, mas negócio da fração... Calma, calma, não tem...
Você vai ver que é a mesma coisa, tá? Eu estou colocando um passo a mais para você ver, ó. No lugar do x, eu vou colocar isso aqui, ó. X é igual a isso, tá? Ó, x é igual a esse treco todo aí. Eu coloco todo esse treco lá dentro. Você tá falando, pô, vai dar uma conta danada. Calma. Ninguém falou isso, não, tá? Ninguém falou, não vai dar conta danada, não. Não vai dar nada de conta danada, não. Vamos lá. Agora vamos fazer a conta. Aqui é questão de fazer a conta, tá? Bem simples. Pessoal, vamos lá. Vocês preferem multiplicar esse 10 com todo, fazer uma distributiva, ou você quer já fazer a divisão? Menos 10 por 2. Você pode fazer isso? Pode, tá? Eu vou fazer a distributiva porque eu estou fazendo passo a passo, tá bom? Beleza, pessoal? Vamos lá. Esse menos 10 aqui, ó. Vamos tirar essa fração. Aliás, eu vou copiar isso aqui. Eu vou tirar ela do parênteses, tá? Porque ela vai sair do parênteses, tá? Tá aqui a fração. Vamos lá. Menos 10 vezes f de x vai dar menos 10 vezes f de x. Ó, olha, vou repetir, hein? Menos 10 vezes f de x vai dar menos 10 vezes f de x. Pô, é a mesma coisa. Vai saber, né? Menos 10 vezes menos 3 vai dar menos com menos, mais. O rapaz do fundo já respondeu, olha lá. Menos 10 vezes menos 3 é 3 vezes 10, 30. Certo? Passo a passo. Vamos lá, continuar. Dá um espaço legal, tá? Para ficar compassado. Olha lá. 2 dividido por 10. Agora é melhor tirar dessa fração. Eu não vou conseguir depois tirar. Tem esse problema no Word, tá? Olha lá. Menos 10 dividido por 2 dá menos 5. Legal. Menos 10 dividido por 30 vai dar 15. Agora, pessoal, só fazer continha, o jeito que você sabe. É conta, né? Tem mais 15 menos 13, é só fazer conta, né? Isso aqui não tem dificuldade, concorda? Até aí não tem dificuldade. Você fazendo passo a passo, não tem dificuldade. Professor, Oi, desculpa? poderia repetir essa parte da distributiva, por favor? Posso sim, com certeza. Olha aqui, ó. Menos 10, tá vendo? Esse menos 10 está aqui, ó. Cadê aquela corzinha lá para a gente colocar? Olha aqui, ó, a corzinha amarela, tá? Esse menos 10, ele está o quê? Multiplicando por f de x e por menos 3, tá? Ele é uma distributiva, tá bom? Ele está fora do parênteses porque ele está distribuindo. Ele está multiplicando o f de x e o menos 3. Você vai fazer menos 10 vezes f de x, tá? Fazendo uma forma um pouco mais compassada, pensando bem, vamos fazer um passinho antes, tá? Vamos fazer um passo antes para melhor entendimento. Olha lá. Então, você tem o menos 3 aqui, ó. Presta atenção, menos 3 está aqui, tá? Eu coloco em parênteses. Parênteses aí, eu vou te falar, viu? Vamos colocar o menos aqui, tá? Vou colocar o 3 lá, tá? Tudo bem? Ó, esse menos 10, ele vai passar multiplicando a f de x e vai passar multiplicando esse menos 3 aqui, ó. Tá? Então, vai ficar o quê? Aqui vem, novamente, aqui dentro vem o menos 10. Ele está multiplicando esse 3 aqui, ó. Certo? Ó, presta atenção. Eu tenho 3 aqui, ó. O 3 aqui está lá no fundo. Ele vai passar multiplicando ele também, tá vendo? Então, ele está multiplicando a f de x e o 3. Vamos fazer a continha aqui, ó. Um passo antes, só para a gente deixar anotado. Muito importante isso aí, tá? Normalmente, essas contas, eles vão dar esse tipo de fração. E vai dar essa distributiva, tá? Olha lá. Quanto que dá menos 10 vezes 3? Menos 30. Tudo bem, pessoal? Menos 30. Tá bom? Menos com menos, mais. Eu vou deixar passo a passo no material didático, só que você não faz isso aí não, tá? Você já faz direto. Então, como é que é a forma para você fazer direto? Então, vai ficar mais 30. Vamos colocar mais 30 lá. Qual é a forma para você fazer diretamente isso aí? Né? Bom, a forma para fazer diretamente é o seguinte. Você vai pegar esse menos 10,
vai multiplicar f de x. Está aqui. Certo? Faz a conta. Aí você vem com o lápis, olha lá. Menos 10 vezes menos 3. Olha o sinal primeiro. Esquece tudo e olha o sinal. Menos com menos, você já vai colocar diretamente o mais. 10 vezes 3, 30. Tudo bem, pessoal? Então, observe, muita atenção no sinal. Muita atenção no sinal, tá? Muita atenção no sinal. Que o sinal, ele mata muita gente, tá? Vamos lá. Agora vai ficar 10 menos 10 dividido por 2, menos 5. 30 dividido por 2, 15, tá? Aqui é a mesma coisa. Aqui vamos fazer a conta, né? Aí a subtração, né? 15 menos 13. 15 menos 13 dá 2. Tudo bem? Beleza? Pessoal, tendo dúvidas, me fala. Vamos lá. Agora, eu vou deixar até separado. Você deve estar falando, nossa, mas como que ele vai encontrar o g de x? Muito fácil. Pessoal, presta atenção o truque. A gf de x, essa função composta, é porque no lugar do x ele colocou f de x. Presta atenção. Para encontrar a função composta, no lugar do x, ele vai colocar a f de x. Então, eu não quero encontrar a função composta, função original. Então, no lugar da f de x, eu vou colocar a x. Pronto. Função g de x é igual a menos 5x mais 2. Essa é a função g de x. Tá? Vamos voltar. É coisa nova. Pessoal, é coisa nova. Coisa mais recente. E aí tem a técnica, né? Depois que a gente viu o exercício completo, vamos fazer um exercício com variáveis muito, muito fácil, muito simples. Somente para anotar o passo a passo, né, que vocês devem estar fazendo, tá? E aí vai te dar menos passo, tá? Então, basicamente é isso que você vai fazer. Vamos pegar... vou fazer o seguinte, vou deixar isso aqui no material para vocês. Por que tirou a f? Sim, por que tirou a f? Porque esta aqui é a função composta. Para você obter a função composta, no lugar do x, eu tinha colocado a f de x. Entendeu? No lugar do x. Se eu quiser achar a função g, eu tiro a f de x e coloco o x novamente. Dá uma olhada. Você quer ver uma coisa? Olha uma brincadeira. Ó, olhou aqui o que aconteceu? Eu vou pegar de uma forma análoga. Tá vendo aqui, ó? Eu vou pegar esse passo aqui, ó. Vou colocar lá embaixo só para você entender, para não sujar o arquivo, tá? Olha aqui, ó. Vamos lá. Olhando aqui, ó, eu tinha g de x, eu quis a função composta. O que que eu fiz? No lugar do x, eu coloquei a f de x, certo? No lugar do x, eu coloquei a f de x. Vou colocar numa cor diferente, amarelo aqui, ó, tá? No lugar desse amarelo, eu coloquei a f de x. No lugar do x, é demorado, né? Eu coloquei a f. Caramba, tá passando alguma moto aí, carro, sei lá o que tá passando. A f de x. Olha lá. Pessoal, então eu estou indo de cima para baixo. Agora vai de baixo para cima, pessoal. Em vez de colocar f de x, eu coloco o x, ó. É a mesma coisa. Tá vendo? E olha o que eu tinha feito antes. É isso aí. Entendeu? Então, esse é o conceito. Na verdade, você acabou de pegar o conceito e não a mecanização, tá? Então, assim, nós vamos mecanizar, vocês vão pegando o conceito ao longo, vai perguntando, por que eu faço isso? Realmente, é por causa disso, tá? Então, esse conceito é interessante, né? O que é que você está fazendo? Então, quando a função já é a função de fora, você vai descobrir a função de fora, você utiliza uma metodologia um pouquinho diferente, mas ela tem lógica. Ela tem uma lógica, tá? Aí você vai pegando aos poucos, tá? Mó rolê. Exatamente. Vamos fazer uma pequenininha, só para mecanizar. Vocês vão ver que é básico. É isso e isso. Acabou, tá?
E aí depois a gente vai aprimorando o exercício. E aí vocês vão pegando. E o importante é que você refaça o exercício. Bastante conceito, tá? Terça vamos ver mais exercício, mas é com certeza, Lucas. É com certeza. Isso aqui é um conceito. Já é um conceito, a gente aprendeu isso aqui, só que eu estou te ensinando a fazer o que vai ter numa prova. Não adianta nada se fazer um curso e depois na prova é dado outra coisa. Aí você fica olhando lá na prova e aí, professor? E aí se vira, né? É complicado, né, meu? Pô, é frustrante, né, meu? Você fez... Nada que eu aprendi caiu. Puxa vida. Pior que eu já tive essa experiência. Eu tive que aprender. Eu tive que aprender na marra, tá? É complicado, né? Vamos lá. Vamos fazer o basicão? Então, esse aqui é o basicão, tá? Basicão. Só eu mesmo para inventar essas coisas, hein? Inventei agora, na minha cabeça, tá? Como a gente não tem muito tempo, nós vamos fazer só esse, pessoal. Eu peço que vocês treinem nas casas de vocês, tá? Vou fazer rapidinho. Esse aqui a gente não vai fazer na sala de aula. Eu vou fazer rapidinho. Você vai treinar, tá? E eu vou deixar esse vídeo. Olha de novo o vídeo, a videoaula, tá? Vou deixar o link, tudo direitinho, tá? Os outros. Olha aqui. Primeira coisa, isolar o X. Meu Deus, cara. Não sei nem o que eu fiz. Ctrl+C, Ctrl+V. Primeira coisa, você vai isolar o X, tá? Então, olha lá. Primeira coisa, isola o X. Vamos lá. Para isolar o X, mais um, passa para o outro lado, menos um. Primeira coisa, eu isolei o X. Olha que moleza, pessoal. Não tem dificuldade, pessoal, não tem dificuldade. Se você refizer, você vai acertar o exercício no vestibular. Tô falando sério. Depois, a aula que vem, eu já vou colocar um exercício de vestibular aqui, tá? Envolvendo isso. E exercício vestibular FUVEST, tá? Dá uma olhada. Então, você fez isso? Fez. Pega a função original. Eu falei, mudando os números, você vê como muda a conta. Fica bem mais simples, mas você vai pegar a mecanização, tá? Então, no lugar do X, você vai colocar... Eu não sei por que está tudo amarelo. Essa coisa de te falar. Daqui. Pronto. No lugar do X, você vai colocar exatamente o que é o X. A f de x, vou colocar até em parênteses para você. Não precisa colocar em parênteses aqui. Não precisa, tá? Não tem sinal, não tem nada. Mas estou colocando lá para você entender. Porque eu substituí o x por isso aí, tá? Então, eu vou tirar o parênteses. Ó, quer dizer, eu coloquei e tirei o parênteses. Um negócio à toa, tá? Pronto. Aí você vai fazer a conta. Qual é a conta? Menos 1 mais 3. A conta muito difícil você vai fazer. Essa conta aqui, ó. Menos 1 mais 3. Vai dar 2. Pronto. Aí você já tem a função. Já tem a função. Você fala, não tem. Tem. Então, quando você fez a função composta, você tinha colocado, vou até colocar separado, que até me emociona. Vamos emocionar aqui, ó. Emoção total. Eu tinha colocado no lugar do x, a f de x. Então, eu vou trocar de volta. Pronto. Você já tem a função. Pronto. Essa é a função g de x. Fiz um exercício considerado difícil lá no vestibular. Tá aqui, pronto. Mais nada você tem para fazer. Mas tem que fazer mais alguma? Não tem que fazer mais nada. Eu tenho que tirar isso aqui, pronto. Só deixar bonitão. Mais nada. Olha aí. Obra-prima feita aí. É isso aí que você vai fazer, tá? Pessoal, próxima aula nós vamos trabalhar bastante aí. Vamos trabalhar, além do basicão, vamos trabalhar mais esse segundo caso, tá? E aí depois a gente vai trabalhar vai retrabalhar o primeiro caso, o segundo caso e os dois casos juntos, tá? Que é um exercício assim complicadíssimo que você pode achar aí talvez no vestibular. O mais complicado que você pode ter é envolvendo esses dois conceitos. É o mais complicado que a gente pode ter. Beleza, pessoal? Pessoal, estou salvando aqui, tá? Vou salvar esse documento, né? Como a gente terminou basicamente, eu vou parar a gravação. Vai estar disponível para vocês. Vai estar disponível ali na playlist, tá? Depois o vídeo. E vou depois mostrar ali onde que está na playlist o primeiro vídeo, tá? O vídeo inicial para vocês.